Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos para mais um estudo da Bíblia. Daremos continuidade ao estudo da lição que tem o título Provados pelo Fogo. Chegamos ao estudo de número 9, Uma Vida de Louvor. E eu quero começar aqui, em primeiro lugar, louvando a Deus, agradecendo ao nosso Criador por todas as suas bênçãos, por esse canal com o qual nós temos contato e estudamos as lições todos os dias. E agora eu quero agradecer você que está aí na sua casa, nos assistindo pelo celular, pelo tablet, pela televisão, pelo computador, você que sempre clica no gostei, que deixa o seu comentário, eu leio todos os comentários, eu conheço já muitos de vocês pelos comentários. Muito obrigado, vocês conseguem ajudar que o YouTube entenda que este canal e que esse vídeo é relevante, então vocês que estão sempre participando, vocês ajudam a promover o canal. E também tem aqueles que me ajudam a não desanimar, né? Quando estou triste, nos dão ali uma palavra de ânimo, uma palavra de consolo. Muito obrigado a todos vocês. Nós estamos hoje gravando em um outro estúdio, na verdade eu estou aqui na sala da minha casa, improvisamos um pequeno estúdio de gravação. Não foi possível gravar hoje no estúdio de Deus, está um vendaval lá fora, chuva, tempestade, então vamos gravar a partir de agora, vamos gravar aqui, porque é mais fácil gravar, se eu preciso gravar à noite ou em algum dia que está chovendo, né? As condições climáticas nem sempre permitem gravar ao ar livre. Então, aqui será o nosso ponto de encontro a partir de agora. E eu quero agradecer todos vocês que nos ajudaram, e em especial uma irmã que nos ajudou muito, e ela é responsável por boa parte dos equipamentos que estão aqui. Eu não vou falar o nome dela, mas ela sabe, minha irmã. Do fundo do coração, eu quero lhe agradecer por proporcionar que nós tenhamos esse estúdio aqui na sala da nossa casa. Muito obrigado. E, de um modo geral, muito obrigado a todos vocês. Vamos para o nosso estudo? Lição número 9, Uma Vida de Louvor. O louvor pode transformar até mesmo as circunstâncias mais sombrias. Talvez não no sentido de mudar os fatos, mas no sentido de mudar o nosso coração, a maneira pela qual enxergamos os fatos. O louvor, o agradecimento, eles podem mudar as pessoas à nossa volta, de forma que nos ajudem a enfrentar os desafios. É dito que quando o trabalho estava difícil, Jesus sempre entoava um hino de louvor. Ele podia cantar assim, né? As pessoas ali reclamando, o trabalho apertado, o sol quente. E aí Jesus cantava, até então eu seguirei cantando. Ou ele cantava outros hinos que possivelmente nós não conhecemos, né? Esse hino é um hino muito recente, mas eu só estou dando um exemplo que precisamos seguir, o exemplo de Cristo. Está difícil? Louve a Deus. Está complicado? Leia um salmo. Né? Não sabe o que fazer? Dê glórias ao nome do nosso Criador. Fundamento para o louvor. Pergunta 1. Como Paulo poderia ter escrito isso se ele mesmo estava encarcerado? Nesses versos, Filipenses 4, 4 a 7. Quais são as chaves para obter a paz de Deus? Vamos conferir? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez, digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Então, olha, vocês devem sempre andar contentes, alegres, que as pessoas vejam que vocês não cometem excessos, né? Nem para um lado, para o outro, vocês são sóbrios, mas vocês são pessoas alegres, contentes. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Paulo estava preso, mas estava em paz. Talvez no período em que ele estava perseguindo os cristãos, perseguindo a seita do caminho, perseguindo os nazarenos, Paulo não estava em paz. Ele respirava ameaças. E quando você tem um inimigo, quando você está lutando contra alguém, quando você está ali respirando ameaças de morte, quando você quer matar alguém, você não está em paz. E Paulo ali era uma pessoa poderosa na nação de Israel. Agora ele está preso, mas agora ele prega da paz, né? Olha só.
E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações. Porque ele usufruía aquela paz. Qual era a questão? Paulo nunca se esquecia da realidade maior. Quando Paulo conhece Cristo na estrada de Damasco, ele vê que ele entende que aquele a quem os seus chefes crucificaram, quem era o chefe de Paulo? Era, Anás e Caifás. E Anás e Caifás quiseram matar a Cristo. E Paulo, ele aprendeu todas aquelas coisas e agora ele perseguia os seguidores de Cristo. Mas quando Jesus aparece para ele, Paulo, Paulo, quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ele entende que há um poder superior a Anás, Caifás, Pilatos, César. Ele passa a conhecer que Jesus é a manifestação do Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E ele ficou prostrado ao chão, ficou cego, então ele conheceu o poder de Cristo. E agora ele passa a servir não a Anás e Caifás, mas ele passa a servir ao próprio Cristo. Ele foi constituído apóstolo. Então ele passou a ter uma visão mais ampla do conflito entre o bem e o mal. Ele entendeu que tudo estava sob o controle de Cristo. E ao entender que tudo está sob o controle de Cristo, ele fica em paz. Eu queria que você pensasse naquelas organizações criminosas, naqueles chefões do crime, que de repente são presos. E aqueles chefões do crime estão tranquilos, Eles não se exasperam, não perdem o domínio. Por quê? Porque lá na cadeia, aquele presídio é dominado pela facção daquele grande criminoso. Aquele grande criminoso possui muito dinheiro e ele consegue comprar o delegado, ele consegue comprar o carcereiro, ele vai usufruir de regalias na prisão. Está preso, mas com regalias. Mas ele será julgado, mas ele sabe que ele possui tanto dinheiro, tanta influência política, que ele vai comprar o juiz. Ele tem, quem sabe, um político, um senador, um deputado ao seu lado. Então, ele está em paz porque está tudo sob o controle e ele vai ter uma sentença favorável e se ficar preso terá regalias na prisão. Talvez você já ouviu histórias semelhantes, os noticiários estão sempre revelando algum escândalo nesse sentido. Agora, não pense em criminosos, em mafiosos, em políticos poderosos. Eu queria que você extrapolasse e pensasse: quem foi que criou o céu e a terra? Quem foi que colocou anjos para impedir que Adão e Eva entrassem no jardim? Quem é que tem o domínio da vida, que diz assim, vive, e o ser humano vive, e fala assim, morre, e o ser humano morre. Ai do homem cujo fôlego está em suas narinas. Então, Deus, ele controla todas as coisas. O diabo não é uma força antagônica a Deus, que está disputando com Deus uma queda de braço. O diabo é um ser criado, ele não tem força. Então Deus está no controle de todas as coisas. E Paulo entendia isso. Jesus, quando esteve diante de Pilatos, estava tranquilo, em paz. Por quê? Porque ele estava no controle de todas as coisas. E aí Pilatos, ante ao silêncio de Jesus, fala assim, olha, você, rapazinho, não sabe que eu tenho poder de condenar ou de absolver você? O que Jesus responde? Nenhum poder terias sobre mim se do céu não te fosse dado. Todo poder provém do céu. É isso que Paulo entendia, ele estava preso, mas era porque Deus permitiu. E Jesus fala assim para Pilatos, se eu quisesse, eu pediria ao meu pai 6 legiões. As legiões tinham mais ou menos, 6 legiões não, 12 legiões. Nós tínhamos mais ou menos aí 6.000 soldados. Ou seja, poderia pedir para o meu pai aí 60.000 soldados, 70.000 soldados, 50, a depender das contas. Eles iriam ao meu favor. Mas eu não quero pedir. Vai ser assim, é o plano da salvação. Infelizmente, anos depois, Jerusalém foi invadida por 60.000 soldados romanos. Basicamente a mesma quantidade de legião de anjos que Cristo poderia ter requisitado a seu favor. E eu quero que você entenda que esse Jesus, ele morreu na cruz por você. Ele sofreu por você. E ele disse, eis que estou convosco, contigo, sim, Dona Maria. Esse Jesus, ele está contigo. Esse Jesus, ele ouve as suas orações. Então, se você tiver esse quadro maior, você pode estar preso. Você está tranquilo. Por quê? Estou preso porque Deus permitiu. Deus não foi pego de surpresa na sua angústia. Deus não falou assim, ai, olha só o que aconteceu. O Ricardo está num crisol e eu nem sabia. Não acontece isso. Deus está no controle de todas as coisas. E quando nós compreendermos isso, nós teremos paz. Poderemos passar aflição, mas estaremos contentes. Porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Esse é o fundamento para o nosso louvor. Segunda-feira,
derrubando muralhas pela oração. Nós gastamos um pouco de tempo na parte de domingo, porque formamos aqui o panorama sobre o fundamento do louvor e em cima disso nós vamos construir o restante da lição. Então, leia Josué 5. O que Deus tentou ensinar aos israelitas? Que a guerra não está fundamentada na sabedoria humana, na destreza humana, na capacidade de Josué para fazer isso e aquilo. Esse é o raciocínio humano. O raciocínio humano está sempre enfatizando a beleza da voz, o talento do cantor. Aquele cantor é fora de série, né? Aquele jogador é uma lenda, é um craque, né? Aquela sua irreverência, o seu talento. Aquele grande político que sabe fazer conchavos. Aquela pessoa muito inteligente. E os filmes, os quais nós não recomendamos, eles estão sempre ali focalizando no hacker, naquele jovem estudante inteligente que vai derrubar o governo e ele está ali madrugadas na frente do seu computador e aí as câmeras focalizam ali as mãos no teclado, os olhos fixados. Então, este mundo, ele foca na sabedoria humana, na glória do homem, mas a Bíblia foca na glória de Deus, porque o homem não é nada. O dia que Deus enviou um anjo ali na cidade de Jerusalém, destruiu 200 mil soldados, um anjo. Não foi as 6 legiões, não foram as 12 legiões de anjos que Jesus pediu. Então o que Deus quis ensinar aos israelitas? É eu que vou introduzir vocês na terra. Né? Vocês vão gritar. Por quê? Tá aqui, ó. Quem apareceu a Josué? O príncipe do exército. Aí talvez Josué pensou assim, mas eu não sou o comandante? Jesus, olha, aparece. Quem é o comandante aqui desse negócio? Sou eu, Josué. E Josué o adorou. Né? A guerra é do Senhor. Ele é o Senhor dos exércitos. Yahvé Tsevaot. Senhor dos exércitos é o seu nome. O que ele estava querendo ensinar para Josué? Como isso nos ajuda a entender o significado de Hebreus 11:30? Pela fé. Como é que é? Eles fizeram força, assim, eles pensaram, eles cantaram louvor, estenderam as mãos e falaram, eu adoro o Senhor. Foi isso. E é isso que é ter fé. Passar por uma crise existencial, chorar, estar com a vida espiritual toda bagunçada, mas cantar um hino e chorar, é isso que é ter fé? Não, não é isso que é ter fé. Não é isso que é ter fé na Bíblia. Na Bíblia, o que é ter fé é confiar que Deus vai dirigir as coisas. Você está em paz com Ele e você vai fazer tudo o que Ele manda. Veja só o verso. Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Ide e ensinai as pessoas a guardar, isso é palavra de Jesus, todas as coisas que vos tenho ensinado. E o que o príncipe do exército orientou Josué? Vocês vão rodear a cidade uma vez, cada dia. No 7º dia, vão rodear 7 vezes e vão gritar. Mas gritar? Gritar não faz sentido nenhum. Gritar não altera a situação. É isso o pensamento humano, o raciocínio humano. E muitas vezes o homem, olha, Deus falou para fazer isso, nós vamos fazer, mas nós vamos colocar também um pessoal aí na retaguarda, nós vamos armar algumas forças aí, nós vamos ajudar Deus, porque os planos de Deus são muito tacanhos. Não, eles creram. E porque eles creram, eles fizeram igualzinho Deus falou. Rodearam em silêncio, no 7º dia rodearam 7 vezes e gritaram. Não foi a voz deles que fez os muros tremerem e racharem. Foi o poder de Deus e Deus queria ensinar isso para eles. Tanto é que Deus pediu um método que humanamente não faz sentido para ficar demonstrado que não foram eles que derrubaram as muralhas. Todavia, esse método revelava que eles tinham fé em Deus. Creram na palavra de Deus e fizeram conforme o Senhor havia ordenado. Então, agiram com fé ao seguir exatamente o plano traçado por Deus. E agora eu quero que você veja que essa é uma constante na Bíblia. Deus é o Senhor dos exércitos, Yahvé Tsevaot. Quando Abraão foi resgatar o seu servo Ló, com 318 soldados, ele venceu 4 reinos. Depois, o Mar Vermelho, quando o faraó, já destruído pelo poder de Deus, pensou, agora eu peguei o povo de Israel, simplesmente Deus abre o Mar Vermelho. Aí o faraó tenta acompanhar e Deus fecha o Mar Vermelho. Depois, Jericó, já acabamos de comentar. Débora e Baraque, se você ler os capítulos respectivos de Juízes, você verá que eles se prepararam da guerra, eles se arregimentaram e vieram os inimigos, as tropas de Cícera, com os carros de ferro. E quando eles chegaram no meio do deserto, onde havia muito pó, Deus mandou uma chuva, uma tempestade, e aqueles carros todos atolaram. Sempre é o poder de Deus. O que dizer de Gideão e os 300?
né, contra milhares de inimigos, apenas com uma tocha e com uma trombeta. É o poder de Deus. E eu quero ler aqui com vocês de uma história de Jonatas, 1 Samuel, capítulo 14, verso 6. Jonatas, ele percebeu que o seu pai estava preocupado com os exércitos em fuga, e ele e o seu escudeiro saíram escondidos e foram tomar uma fortaleza sozinhos. E olha a ideia de Jonatas. 1 Samuel 14, 6. Disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro: vem, passemos a guarnição destes incircuncisos. Porventura o Senhor nos ajudará nisso, porque para o Senhor nenhum impedimento há. Para o Senhor pouco importa livrar com muitos ou livrar com poucos. Deus não quer saber se o exército é numeroso ou não. Tudo que importa aqui é se Deus vai falar. Vocês vão vencer ou você não vai vencer. E diz que ele e o seu escudeiro subiram, ele ia derrubando os homens e o seu escudeiro ia executando, e de repente Deus interveio, Deus envia um terremoto, tudo se torna uma confusão, e o exército de Saul fugindo, mas Jonatas e o seu escudeiro vencendo, porque para o Senhor pouco importa de livrar com muitos e pouco importa de livrar com poucos. Logo depois da história de Jonatas, nós temos a história de Davi e Golias. Aparece então aquele gigante ameaçando o povo, e um menino, né, percebe que ninguém tinha coragem de lutar e ele fala, eu vou lutar. E aí Saul disse, meu filho, você ainda é moço e aquele homem é guerreiro desde a sua mocidade. Obrigado aí pela boa intenção, mas você não vai lutar. E aí Davi fala, mas eu já matei o urso, eu matei o leão, eu vou matar aquele soldado. E Saul fala, filho, o que tem a ver? Matar urso e matar leão? Você deve ser um menino bravo, mas isso aqui é a guerra. E Davi, a lógica de Saul era uma, a lógica de Davi era outra. Davi, ele estava raciocinando o seguinte, eu não sou capaz nem de matar o urso e nem de matar o leão. Por que eu consegui? Porque Deus estava comigo. Saul estava raciocinando em termos humanos, em termos de força, de sabedoria, inteligência, quem é melhor, e não tinha fé em Deus. Saul depositava toda a sua fé na sua armadura. E ele fala, Davi, você vai lá, você vai ser massacrado, né? Mas eu vou então colocar a minha armadura em você, para o povo pensar que eu não fiz nada. E ele realmente não estava fazendo nada, era um covarde. Mas a força de Davi estava depositada, a confiança de Davi estava depositada em Deus. Como é que ele se dirige, né, a Golias? Tu vens a mim com espada e com lance e com escudo. Eu venho a ti em nome de Iavé Tsevaot. O Senhor dos exércitos é o seu nome. E desde cedo Davi aprendeu que quem dá vitória é o Senhor. E talvez você leia a Bíblia e pense que tudo ali era que as pessoas eram muito bons de espada, as pessoas eram muito inteligentes, estrategistas. Mas Davi nos Salmos ele escreve assim, é o Senhor que adestra os meus dedos para a batalha. É Deus que fala que a flecha vai bater aqui e não ali. É Deus que coloca, né, os dedos treinados e adestrados. É Deus que coloca o escudo no lugar certo, né? Acabe não acreditava nisso. Acabe não tinha fé em Deus, e quando Deus falou, Acabe vai morrer, um homem puxou, né, o seu arco, jogou uma flecha para o nada, e aquela flecha podia bater em qualquer lugar, aquela flecha pegou na junta da armadura e matou Acabe. Porque é Deus que adestra os dedos para a batalha. Você tem que aprender isso. Quando Davi já era adulto, rei de Israel, e ele foi sair contra os filisteus, ele consulta o Senhor e Deus fala assim, não, você não vai sair por aquele caminho não, você vai vir por aqui. E eles andaram dentro de um bosque de amoreiras e de repente a terra tremia, a copa das árvores balançava e ele sabia que era Deus marchando por sob as amoreiras adiante daquele exército. Imagine se você soubesse que a terra estava tremendo porque o Senhor dos exércitos está marchando adiante. Você iria, né, com um louvor no coração, você iria tirar a sua espada da bainha e sem medo você iria partir para cima do inimigo. Meu amigo, é isso que Paulo tinha certeza, né? Paulo partiu para evangelizar naquelas terras distantes porque ele sabia que nada podia acontecer com ele, a menos que Deus permitisse. E nós hoje devemos partir para o trabalho missionário, partir para fazer avançar o reino de Deus, porque nada pode nos acontecer. O bandido não pode entrar na sua casa se Deus não permitir. Você tem que trancar a porta, tudo bem? Você tem que pôr muro, né? Coloque grade, mas confie em Deus. Então, quando você tiver esse quadro maior na sua vida, você não vai ter medo. Fui preso e agora não, Deus está comigo. Essa semana meu celular estragou.
Eu falei, Senhor, eu estou aqui chateado, né? Mas quero louvar o seu nome, não posso ficar chateado. Não vou perguntar por quê, mas para quê? Qual é o teu propósito, Senhor? Descansei em Deus. E o problema rapidamente se desfez. Então, precisamos sempre louvar a Deus, murmurar, reclamar, jamais. Devemos ter uma vida de louvor, como foi Davi. Chegamos aqui em Davi, né? Pergunta 4. Quais são os motivos que Davi apresenta para louvar a Deus? De que forma as palavras desse salmo devem ser as suas palavras? O que Davi escreveu aqui? Ele louvou a Deus pelas obras e feitos poderosos de Yahvé Tsevaot, pelo esplendor da majestade divina. Ele dizia que Deus era benigno e misericordioso, tardio em irar-se. Davi reconhecia que o reino de Deus é eterno. Deus levanta o caído e endireita os que estão prostrados. Né? Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio conhecimento. Não confie na sua sabedoria. Reconheça a Deus em todos os teus caminhos e Ele vai fazer o quê? Endireitar as suas veredas. Nós esperamos em Deus. Ele dá alívio para o que tem... E agora não estou entendendo a minha letra aqui. Deus está perto dos que o invocam em verdade. E nós precisamos invocar a Deus em espírito e em verdade. Eu quero lhe apresentar aqui um livro chamado Movendo o Braço do Altíssimo. Muitas pessoas pensam que a oração move apenas a nossa mente. A gente ora para que o nosso espírito mude em relação a Deus, mas não é bem assim. Os textos inspirados dizem que a oração é a chave nas mãos da fé para mover o braço do Todo-Poderoso. Então eu gostaria que você aprendesse a invocar a Deus, não de qualquer maneira, não como os gentios invocam, né? Está lá, eu fico pensando, Deus torce para qual time de futebol? Porque os pagãos estão lá nos estádios orando a Deus para alterar o resultado da partida. O time A e o time B, todos estão ali orando ao Senhor. E aí Deus vai alterar para que lado? Não estão invocando a Deus da maneira certa. Deus precisa ser adorado em espírito e em verdade. Então este é um belo livro, é um livro todo ilustrado, com figuras belíssimas e com muitos, muitos textos sobre oração e como orar segundo a vontade de Deus, como Jesus orava. Então, meu irmão, você quer orar como Davi orava, você quer que Deus vença as batalhas por você, você precisa orar da maneira certa, para que o braço do Deus Todo-Poderoso se movimente para defender a sua justa causa, que é pedida para a honra e glória de Deus. Vamos avançar aqui. Testemunho que convence. Porque esse evento fez com que o carcereiro se concentrasse em sua própria necessidade de oração. Qual é o evento? Paulo e Silas foram pregar em uma cidade e de repente foram injustamente açoitados. Eram cidadãos romanos, mas sem processo legal, foram presos, amarrados ao tronco depois de serem açoitados. Estavam ali numa dificuldade danada. O que você teria feito? O que eu teria feito? Quero confessar para vocês que uma das minhas grandes fraquezas é murmurar, é reclamar. Eu sempre fui um reclamão, já confessei isso aqui para vocês. Mas quando eu discerni, quando eu percebi que essa era uma falha do meu caráter, eu tomei a decisão junto a Deus, Senhor, eu não quero reclamar jamais, porque Jesus Cristo nunca reclamou. Nem quando estava carregando a nossa cruz, ele não reclamou. Então, eu estou progredindo, né? Estou reclamando, quem sabe, para a esposa, né? E eu já várias vezes vejo momentos de reclamar, eu quero não reclamar, eu quero cantar um hino, eu quero orar a Deus, mas eu não quero reclamar. E Paulo e Silas, eles não reclamaram, eles estavam ali numa situação lamentável, e o que eles fizeram? Eles começaram a cantar, eles começaram a louvar a Deus. Pai nosso, que estás no céu, santificado, teu nome, teu reino venha. E de repente, enquanto eles cantavam aquela doce melodia, incompreensível para os demais prisioneiros, o Deus a quem Paulo servia, Yahvé Tsevaot, o Senhor dos Exércitos, se manifesta de maneira sobrenatural, porque todas as coisas estão sob o domínio e sob o controle do Criador do universo. Aquele a quem Paulo servia, aquele a quem eu e você professamos servir. E então Deus se manifesta e fala: as cadeias e os grilhões não mais prenderão os meus servos, os meus soldados. Eu quero que eles sejam livres, eles serão livres agora.
E então as portas da prisão se abriram. E aquele carcereiro, pensando que todos haviam fugido, ele clama, vou me matar, porque eles fugiram e a minha vida será requerida. E aí Paulo, no meio das sombras, disse, não te faças mal algum, todos estamos aqui. Então, qual o papel e as orações, das orações e louvores de Sila para a conversão daquele homem? Aquele homem ali não compreendia porque eles mesmo presos cantavam, é porque o espírito estava liberto. Ao passo de que aquele carcereiro que parecia livre, estava preso, seria morto. E Paulo então mostrou para ele que existe mais coisas do que aquilo que você vê. Meu querido irmão, se tudo que você espera na vida é a realidade que o cerca, você vai ser uma pessoa infeliz, porque quando você morrer vai acabar tudo. As pessoas vão mexer no seu celular, vão ver as suas conversas, as pessoas vão pegar o dinheiro da sua conta bancária, elas vão fazer o que você não deixava ninguém fazer com o seu guarda-roupa, elas vão entrar no seu quarto e deitar na sua cama. Quando você morrer, acaba tudo. E se a sua esperança está concentrada nesta vida, somos os mais infelizes dos homens. Paulo, ele não colocava a esperança dele aqui, o carro bateu, o carro estragou, ok? Deus deu, Deus tomou. Né? O que Deus está me reservando? Nada me faltará. Né? Podemos perder o carro, ter um prejuízo, passar por uma doença. Mas cante, louve a Deus, porque há um propósito nessas coisas. Eu queria perguntar, quem é o Deus que você está servindo? Você entende a necessidade de fazer um culto de manhã? É para você mostrar, Senhor, eu sou um soldado teu. E nós cantamos os hinos da igreja, não cantamos os hinos do mundo, não. Né? Porque no mundo político, os eleitores, eles cantam os jingles dos seus candidatos. Eles não podem cantar do candidato oposto. E você que professa o nome de Jesus, já pensou se você estiver cantando uma música de Satanás, idealizada por Satanás, para louvor e honra e glória dele? De alguma maneira, se essa música não for a música do candidato Jesus, com quem é que você está se identificando? Se você está se vestindo com as roupas que identificam você como o candidato ou o cavaleiro das trevas, você deve se vestir de uma maneira que se identifique com Jesus. Por isso nós reunimos a nossa família e fazemos culto, para falar, Senhor, nós professamos o teu nome, nós somos os teus soldados, cuide de nós como o Senhor cuidou de Paulo. E meu amigo, muito cuidado se você não faz oração antes de sair de casa. Se você não se identifica com o rei, pode ser que Deus não reconheça você como um soldado do seu exército. É muito importante, nesse grande conflito, você tirar tudo da sua casa que seja do inimigo, tudo do seu computador, do seu celular. Porque se você tiver coisas do inimigo, ele pode reivindicar a sua vida. Mas se você não tiver nada, e se você estiver preso, Deus fala, sai, e vai sair em nome de Jesus. E ele fala, levanta-te, e vai se levantar. E se ele falar, seja curado, será curado. Vejamos aqui a parte de quinta-feira, a história de Josafá. Josafá viu um grande exército vindo contra ele, e a Bíblia diz que ele teve medo. Vamos ver ela aqui? 2 Crônicas, capítulo 20. Ele teve medo e ele convocou o povo para fazer o quê? Para fazer jejum e oração. Olha só, então, 2 Crônicas 20, verso 3. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou jejum, e fez oração, e fez reforma, reavivamento e reforma, porque precisamos livrar tudo aquilo que talvez está impedindo a sua oração de subir ao céu. Talvez tenha um pecado não confessado. Talvez tenha algo que não está de acordo com Deus. E Josafá ele procura remover tudo aquilo. Jejum, reavivamento, reforma, porventura Deus. E ele começa a argumentar com Deus. Não nos colocou aqui, Deus não nos prometeu nesta terra. Clamaremos a ti na nossa angústia. E tu nos ouvirás e nos livrarás. Ele demonstrou fé em Deus. Ele não foi com os seus generais se reunir, porque ele sabia que a vitória não vem da sabedoria humana. Esqueça a sabedoria humana. Coloque toda a sua fé nos conselhos simples de Deus, é na alimentação simples de Deus, nos métodos evangelísticos, sabe de quem? De Deus. Tem muita gente colocando a fé nos métodos evangelísticos, moldados, criados, elaborados por homens, métodos falhos. Ah, mas se eu fizer assim não vai dar. Irmão, Deus não falou? Confie. Josué confiou, Josué falou, Senhor, eu estou aqui, estou pronto para lutar, mas não adianta o que eu fizer, quem dá a vitória é o Senhor dos Exércitos. E olha só como ele termina a sua oração. 2 Crônicas 20, 12. Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão.
que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer. Tenho a mínima noção. Mas uma coisa eu sei. Porém, os nossos olhos estão postos em ti, Senhor dos exércitos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação. E ali Deus se manifestou e disse o que eles deveriam fazer. Não temais, nem vos assusteis. Verso 17. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque Yahvé é convosco. Eu pergunto, Yahvé é contigo, meu irmão? No verso 20 há um texto que você precisa memorizar. Crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede em seus profetas e prosperareis. Tem muita gente que não crê nos profetas. Nós, na Igreja Adventista, acreditamos que Ellen White foi uma profetisa. Ela recebeu o dom de profecia e ela escreveu livros inspirados por Deus. Mas hoje há pessoas que não estão acreditando nisso. O espírito de incredulidade está se multiplicando no meio de muitos adventistas. Eles não leem o que ela escreveu, não leem o Grande Conflito, esse livro ultrapassado, nem conhecem que existe uma coleção chamada Testemunhos para a Igreja. Ellen White escreveu um livro sobre evangelismo e que diz, o evangelismo deve ser assim. Mas nós não estamos crendo no Senhor e nem nos seus profetas. Quem sabe não estaremos seguros e não prosperaremos. A fé simples requer em fazer tudo conforme o Senhor ordenou. Ele disse, enchei as talhas de água, e eles fizeram tudo conforme o Mestre ordenou, e a água se transforma em vinho. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede em seus profetas e prosperareis. Meu querido amigo, hoje eu quero lhe convidar, eu quero fazer um apelo especial. Esse apelo consiste em estudar mais o espírito de profecia. Se você ainda não leu, existe uma coleção chamada Conflito dos Séculos. Ali é um comentário da história, desde a origem do pecado até a volta de Jesus e a nova terra. Começa em patriarcas e profetas, profetas e reis, o desejado de todas as nações, Atos dos Apóstolos e o grande conflito. Em especial, o grande conflito deve ser estudado. O meu livro preferido é O Desejado, que fala sobre a história de Jesus. Agora existe uma outra coleção que ela tem sido esquecida, tanto por anciãos, membros e pastores. E o meu apelo é para que você leia. Jesus não vai levar em conta os tempos de ignorância, mas se você não ler e você quiser ficar ignorante, essa não poderá ser uma justificativa. Você será cobrado por aquilo que você não leu. Ali em Testemunhos para a Igreja não é material para evangelismo, é para a igreja, para todas as orientações para aqueles que estão pregando as 3 mensagens angélicas. E eu apelo com você, creia. Muitas pessoas nos dias de Ellen White queriam dizer o que era inspirado e o que não era inspirado. Isso é o espírito de Satanás. Muitas pessoas diziam que ela não era teóloga, portanto não poderia inspirar os textos da Bíblia. Ela era movida pelo Espírito Santo e tudo que ela escreveu nas suas cartas, revistas e livros é inspirado. Ela diz, são os raios dos tronos de Deus. E o povo adventista, às vezes querendo pregar uma fé reformada, a fé de Lutero, não está tendo fé nas Escrituras. Está manifestando um espírito de incredulidade, de ceticismo. Meu querido amigo, quem tem esse espírito não pode ser justificado pela fé, porque não tem a fé na mensagem, não tem a fé no profeta. Eu apelo com você, leia os testemunhos, e creia de maneira simples, se Deus falou, eu vou fazer, eu quero me conformar. Ajuda-me, Senhor, na minha falta de fé. Orando assim, não tropeçareis em tempo algum. Josafá creu e deu certo, porque é o Senhor que pelejava contra ele. E naquele vale do temor, quando ele chegou, Deus tinha ganho a batalha, os inimigos foram desbaratados. Vieram Josafá e seu povo para saquear os despojos. Verso 26. Chamaram aquele lugar Vale de Bênção até o dia de hoje. Meu querido, talvez você não está usufruindo das bênçãos porque você não está manifestando a fé no que a Bíblia diz e a fé no que os testemunhos dizem. Talvez você está passando por uma doença, talvez você está passando por uma dificuldade porque você não está manifestando a fé em Deus e Deus está te humilhando para tentar te salvar, como ele fez com Paulo. Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Humilhe-se, Paulo. Aceite a repreensão. Ele fala, Senhor, quem és tu? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Deus quer transformar o vale, o crisol da sua bênção, o crisol da sua vida em crisol de angústia, em crisol de vitória.
Ele quer transformar o vale de medo, o vale de escuridão, o vale da sombra da morte. Ele quer transformar em um vale de bênção. Meu querido amigo, Ele quer retornar, Ele quer salvar você e a sua família. E quer levar você para a terra onde ninguém mais envelhece, ninguém mais fica doente. Mas você precisa crer. E o meu apelo é, leia o que a mensageira do Senhor, a profetisa Ellen White, escreveu. Crede no Senhor e estareis seguros. Crede em seus profetas e prosperareis. Que Deus faça você e a sua família prósperos. A paz do Senhor e a bênção de Deus para você e a sua casa. Em nome de Jesus. Amém.